Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe muito, muito, muito quem me ouve. É um prazer muito grande novamente estar aqui, meditando com vocês na santa palavra do Senhor. E o texto para nossa breve reflexão, ele encontra-se hoje no Evangelho do Mestre, no Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 4, diz assim: Quando Jesus ouviu isso, disse: A doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Glória a Deus. Irmãos, aqui é o milagre que nós podemos dizer que aconteceu. Grande destaque e se evidenciou muito o nome de Jesus. A palavra fala que depois que Jesus ressuscitou Lázaro, ele tinha que se manter escondido, porque o tempo inteiro tentaram matá-lo. Aqui ficou-se comprovado pelo um simples fato, porque ele teria ressuscitado já a filha de Jairo, que tinha acabado de falecer naquele momento, enquanto ele curava a mulher do fluxo de sangue. Depois a filha, o filho da viúva de Naim, a qual tinha perdido seu esposo também, por isso chama de viúva de Naim, o milagre que está em Lucas capítulo 7. Só que ele ressuscitou durante o enterro. Mas aqui não, aqui tinha 4 dias. E para qualquer pessoa da área científica que você falar, 4 dias é impossível um morto se levantar. Se ele for declarado morto depois de 4 dias, porque morreu mesmo, não tem jeito. E o que aconteceu? O texto que eu li para vocês relata o exato momento quando Jesus fica sabendo. Eu quero trazer algumas explicações pertinentes para aquilo que Deus quer falar conosco para o dia de hoje. Sei que tem pessoas aqui que estão passando pelo deserto. Talvez essa seja a palavra que Deus traga respostas ao teu coração. Fique bem atento. Começa falando assim: quando Jesus ouviu isso, disse. Ouviu o quê? O versículo anterior explica. Versículo 3, é bom sempre a gente ler antes e depois. Diz assim: as 2 irmãs enviaram um recado a Jesus: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Olha só que coisa linda de se ver, que amor que tinha dessa família pelo Senhor Jesus, seu amigo querido. Mas é impressionante porque elas mesmas não foram, talvez porque estivessem cuidando daquela pessoa, talvez porque estivessem nessa obra, nesse trabalho de cuidar de uma pessoa que estava passando por uma dificuldade. Quem passa por enfermidade sabe o quanto é ruim. Mas elas pediram que alguém intercedesse por ela. E a intercessão é uma bênção, irmão. A intercessão funciona, porque talvez Deus não ouça no momento, mas Ele vai ouvir. A palavra quando remete a tempo. Deus ouve a oração quando ela é para uma boa causa. Quando você intercede em favor de alguém, a palavra diz: Jesus ouviu isso. Eu quero te dizer, meu irmão, você está intercedendo por alguém? Jesus ouviu isso. Você está intercedendo pelo seu relacionamento que está quebrado, seu cônjuge que separou, talvez ainda não divorciou, mas quer divorciar? Jesus ouviu isso. Você está orando pelo seu filho que está nas drogas, que se entregou à criminalidade, talvez se entregou a uma vida de pecado, que você sabe que na sua experiência aquele caminho vai ser ruim para ele? Jesus ouviu isso. Você tem orado pelo seu pai e pela sua mãe, porque eles ainda são cegos espirituais, talvez super protetores, e te abafam espiritualmente, não deixa você viver isso? Jesus ouviu isso. Eu quero repetir: Jesus ouviu isso. Mesmo que seja outra pessoa que tenha orado por você, Jesus ouviu isso. Jesus ouve, irmão. Jesus ouve. Agora, quando Jesus ouve, o que acontece? Ele fala assim, ó: a doença de Lázaro não acabará em morte. É tudo que você precisa, irmão. É tudo que você precisa, minha irmã, de uma palavra. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Eu quero repetir, mesmo que você não tenha um milagre, se você tem uma palavra de Deus,
você tem tudo. Quem falou aqui foi Jesus. A doença de Lázaro não acabará em morte. Bom, talvez aos olhos humanos depois de 4 dias, mas a doença de Lázaro não acabará em morte. Você tem uma palavra, meu irmão. Você tem uma palavra. É sobre ela que você deve andar. Salmo 119, versículo 105. Luz para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus caminhos. Lâmpada para os meus caminhos é pela palavra que você tem que se dirigir. É pela palavra que você tem que colocar a sua fé e a sua esperança. A fé e a esperança te levarão a lugares que você jamais imaginou se você tiver uma palavra de Deus. E não é para a morte. Embora possa parecer, embora o cenário seja de doença em uma enfermidade que acometeu, embora seja um cenário de destruição, não acabará em morte. Essa é a palavra. E ele continua, ele fala assim, ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Tem propósito, meu irmão. Entenda que Deus vai fazer o teu problema se transformar em propósito. Eu quero repetir isso. O teu problema se transformará em propósito. Então, às vezes, vai acontecer algumas dores no meio do caminho que servem para nós abrirmos os olhos para o que realmente importa. Agora, nós precisamos entender que essa dor, ela jamais pode ser maior do que o propósito. A dor jamais pode ser maior que o propósito. O propósito é maior que a dor. Olha só. Jesus diz aqui no João 11, versículo 15, ele fala: e por causa de vocês eu me alegro de não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Irmãos, eles estavam discutindo sobre o repouso de Lázaro. Jesus tinha repetido que Lázaro dormia, se referindo à morte de Lázaro. Jesus sabia que Lázaro ia padecer, mas ele citou a morte de Lázaro apenas como um repouso, e ele se alegrou disso. Alguns sofrimentos nossos, eu posso falar algo que pareça estranho, mas é a verdade, causam alegria em Deus. Por quê? Ela tem propósito. Qual que é o primeiro propósito? O propósito de nós crermos que Ele pode fazer todas as coisas. O propósito de saber que Ele tem o poder. Eu gosto de Jó, capítulo 23, versículo 13. Fala assim, se Deus quiser, Ele fará. Eu quero repetir, se Deus quiser, Ele fará. Se Ele quiser, Ele faz, irmão. Então, se você tem uma palavra, Isaías capítulo 55, versículo 11, ele fala que a palavra dele não volta vazia. Antes, fará tudo o que lhe apraz. Reparou no verbo? É o mesmo de Jó 23, 13. Fará. E é a palavra que faz. Nós não podemos fazer nada e nós precisamos compreender isso. Qual que era o outro propósito, irmão? Olha, quando ele chegou lá, depois de 4 dias a palavra fala. E quando nós temos uma palavra, nós temos que entender que ela é uma boa notícia. É um evangelho, a palavra de Deus. A palavra diz que Lázaro já estava morto há 4 dias. E a primeira que vai ao encontro dele é Marta. E olha só o que ela fala. Mas sei que mesmo agora, ela fala assim primeiro para ele. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, seu irmão vai ressuscitar. Quem encontra com Jesus, meu irmão, nunca morre. Ele diz em João capítulo 3 para Nicodemos, ele fala assim, Deus amou o mundo, versículo 16, Deus amou o mundo para todo que aquele, Deus amou o mundo de tal maneira para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tem vida eterna. Qual é a questão? Colocar a fé em Jesus. E o que é a fé, irmão? A fé, Hebreus 11:1, mostra para nós que é o firme fundamento daquilo que esperamos, mas não vemos. E eu gosto, sabe? Eu gosto porque ele pega e fala, vai ressuscitar. Ela vai ressuscitar e ela fala assim, vai ressuscitar naquele dia, quando voltar dos mortos. A fé dela estava no passado e depois a fé dela foi para o futuro, irmãos. Então era necessário uma correção de fé, era necessário colocar uma correção de fé. Eu gosto aqui de João capítulo 9, quando ele se encontra com um cego que ele tinha curado, que era um cego de nascença. Jesus respondeu, você viu e está falando com ele? Sim, Senhor, declarou o homem nele. Mas aí Jesus disse assim, eu sou. Irmão, eu sou remete justamente a Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando o Senhor se apresenta a Moisés com aquela sopinha de letras que
talvez seja até impronunciável, mas fala Yad Avé, que é o sou. Ó, eu sou. Eu sou remete a eu sou o que você precisa que eu seja, ou eu serei o que você precisa que eu seja. Então, se está escuro, meu irmão, ele é o caminho. Meu irmão, se você está passando por um vale de morte, ele é a vida que pulsa em teu coração. Se você, meu irmão, está com fome e sede de alguma coisa, ele é o pão da vida, e ele é a água viva também que flui de dentro de nós. Se você está em dúvida, meu irmão, ele é a verdade. Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que você precisa. Tudo que nós precisamos está em Jesus. E é impressionante isso, porque ele continua falando aqui, ó. Ele fala assim, ó, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Por que ele não foi antes, irmãos? Jesus nunca faz um milagre da mesma forma, ele sempre faz de formas diferentes, mas nós reparamos porque ele manda chamar Maria logo depois, e Maria saiu apressadamente, e a palavra fala que muitas pessoas acompanharam Maria durante aquele momento, achando que ela fosse chorar, porque é assim, irmãos, sabe, achando que ela ia chorar. Ó, os outros querem ver a nossa desgraça. Eu quero repetir isso, os outros querem ver a nossa desgraça, mas ela está vindo encontrar com Jesus, eles não sabiam. Então muitas pessoas querem ver o nosso mal. E olha só, assim que chegou ao lugar onde Jesus estava, agora falando de Maria, caiu aos seus pés e disse, olha só a palavra que ela disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Padrão, meu irmão, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. A palavra fala que Jesus ficou indignado. Por quê, meu irmão? Padrão de comportamento. Muitas vezes eu vejo isso. Muitos por aí parecem um robozão, repetindo o padrão de comportamento de outras pessoas. Se colocam na zona de conforto, se colocam sabe, naquela situação de padronizar os comportamentos, tentando fugir da dor. Olha, os outros ainda falam aqui, as outras pessoas que estavam perto disseram, vejam como ele amava. Outros, porém, disseram, este homem curou um cego, não poderia ter impedido Lázaro. A palavra fala que Jesus indignou novamente, irmãos. Mas eu gosto, sabe? Eu gosto muito porque Romanos 8:18, as aflições do tempo presente não hão de se manifestar com a glória de Cristo que em nós há de ser revelado, irmãos. E talvez a glória que ele esteja manifestando agora em você seja consertar a sua fé. Talvez ele esteja reparando o teu caráter. Talvez ele esteja lhe acrescentando fidelidade no coração. Talvez ele esteja te encaminhando a um milagre, a qual tanto você espera. Mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Assim diz em Ageu capítulo 2, versículo 9. Então, um período de sofrimento, Jesus se alegra. Para quê? Para que vocês creiam. Crer é tudo que nós precisamos. Crer é tudo que nós precisamos. E ele fala justamente isso para a irmã, porque Marta revela, porque ele chega e dá uma ordem, fala assim, ó, tirem a pedra do túmulo. E a Marta, que era que ele tinha falado anterior, ele fala assim, ó, cheira mal. E muitas vezes nós pensamos assim, né, que nós nos isolamos, irmão, nós isolamos porque aquilo que nós temos feito começa a cheirar mal, os outros começam a ficar incomodados com nós. E a verdade é que o pecado, aquilo que nós fazemos de errado, seja mal. E eu quero repetir um versículo que eu citei na outra ministração, que está em Provérbios 18:1, fala, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria, e se identifica em nós talvez alguns pontos de egoísmo. A verdade é que talvez o egoísta ele não perceba que ele seja egoísta, mas um comportamento que traz justamente desse mau cheiro é que ele não busca a própria sabedoria. Estava ali a própria sabedoria de Deus, o Logos de Deus, o próprio Senhor Jesus. E pessoas assim têm uma séria tendência a ficar isoladas, repetem esse comportamento porque elas pensam que as pessoas vão saber do pecado dela. Irmão, não existe pecado oculto. Eu quero repetir isso, não existe pecado oculto. O pecado a gente oculta só de nós mesmos e dos outros, porque o diabo sabe, as pessoas que andam perto da gente sabem, sabe? Cheira mal. Jesus sabe, Jesus vê. Então é necessário, sabe? Nós não podemos nos isolar das pessoas porque nós estamos sentindo mal com aquilo que nós fizemos.
Temos que tirar aquilo de dentro. A morte de Lázaro, ela tem uma tipologia do pecado. Tem uma tipologia do pecado. Ela tem, sabe? E nós precisamos entender essa situação, sabe? Isolar não é o problema. As pessoas isolavam Jesus, sabe por quê? Por causa da... Ele se isolava também, por quê? Porque alguns queriam só o milagre, outros estavam procurando matá-lo, e essa é uma solidão que acontece para quem tem um chamado. Mas há a solidão do egoísmo, que vem daquela de não deixar as pessoas se aproximar de nós demais, e ela é quase imperceptível, nós não percebemos, porque a pessoa vai olhar para dentro de nós, né? Ela vai chegar perto, porque quando nós convivemos mais um pouco, se vocês conviver comigo, meus irmãos, vocês vão ver um monte de defeito que eu tenho. Mas eu gosto quando Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 12, 9, eu me glorio nas minhas fraquezas. Eu me glorio nas minhas fraquezas, porque a sua graça se aperfeiçoa por meio do teu poder. Eu quero repetir isso, meu irmão. Nossa, eu estou sentindo algo aqui. Eu não sei se você está sentindo aí, não, irmão, mas eu estou sentindo algo aqui, sabe? A minha graça te basta, porque a minha fraqueza se aperfeiçoa no meio do poder de Deus. É assim, irmão. E repete os padrões, sabe? Nós começamos a esconder isso. Todo mundo faz isso, irmão. Todo mundo parece uns robozão, sabe? Querendo andar de golfe, sapão, dando uns bololô para pegar as piriguetes, com os mesmos papinhos. Com os mesmos papinhos. Todo mundo quer ser a mesma coisa, no mesmo lugar, sabe? Parece que precisa estar na festa para estar legal. Não, você precisa estar perto de Jesus, irmão. Você precisa estar perto de Jesus, meu irmão. Eu quero terminar porque ele fala assim, ó. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Irmãos, Deus não age da forma que nós esperamos. Vocês perceberam o caminho? Ele corrigiu a fé de pessoas, trouxe para o dia de agora. O nome dele é Eu Sou. Ele fez os discípulos crerem que ele, a divindade revelada dele, que ele tinha poder para fazer qualquer coisa, ressuscitando Lázaro. Quando Marta fala assim, o mau cheiro será terrível, Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? João 11:40, guarde esse versículo com que se creres, verás a glória de Deus. Meu irmão, não tem como o seu milagre não acontecer, a não ser que você pare de orar. Mesmo você suportando toda a dor, e entenda, a dor, ela vem para te mostrar também que você é muito mais forte do que você pensava que fosse. Deus conhece a força que brota dentro de você. É a mesma força que ressuscitou Lázaro. É a mesma força que ressuscitou Jesus dos mortos. Ela está dentro de mim, dentro de você. Disponível, meu irmão, para avançar sobre qualquer problema que te aflige, que traz aflição. Eu quero terminar com Isaías capítulo 43, versículo 13. Antes que houvesse dia, eu sou. É impressionante porque essa frase ela traz para nós uma ideia de passado. Houvesse. Quem pode responder aí? Os professores de português. Houvesse está no pretérito perfeito, mas ele dá uma resposta. Eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, meu irmão. Agindo Deus. Agindo Deus, agindo Deus, agindo Ele, agindo o Pai, quem impedirá? Quem pode lhe resistir, irmão? Nem a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. A morte é o último inimigo a ser vencido. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. Versículo 43. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixa em volta. E ele disse, desamarram-no e deixem-no ir. Eu quero terminar aqui, irmão. Talvez o caminho não seja. Talvez Jesus deixe morrer. Talvez Jesus espere. Parece que ele está em silêncio. Talvez você esteja num cenário de morte. Talvez o cenário tenha piorado. E talvez quando o milagre chegar, ele chega ainda um pouco amarrado, meu irmão. Chega ainda, você tem que ajudar ele. Sabe? Chega um pouquinho torto, ainda andando com dificuldade. Ele saiu aqui, ó. Saiu, mas saiu com vida. Jesus não vai te entregar nada morto. Jesus vai te entregar com vida.
A promessa vai dar sinal, e vai ser sinal de vida. Eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida. A promessa vai dar sinal, e vai ser sinal de vida. Ele não vai te entregar nada morto, meu irmão. Eu sei que o cenário pode ser caótico, destruição, morte, doença, pessoas indo embora, você ficando sozinho, dor. Mas Jesus está contigo, meu irmão. Jesus está contigo, minha irmã. Não para, suporta, confia no processo, descansa em Deus, corrija a tua fé. Nós sentimos mais dor quando nós duvidamos. Eu gosto porque o mesmo aconteceu quando eles reviram o mestre depois de morto. Eles acharam que o mestre era um fantasma, está em João capítulo 20, mas ele fala para Tomé, depois de pedir para pôr a mão, fala assim: bem-aventurados que não viram, mas creram. Você é um bem-aventurado, meu irmão, você é bem-aventurado. Talvez o momento não seja de felicidade, mas ela vai invadir o teu coração e a alegria será completa. Quero terminar, você já sabe o que eu vou falar, né? O Cordeiro tem. Ele tem a recompensa para o teu sacrifício. Fica tranquilo, descansa nessa palavra, descansa o coração, fique em paz, suporta o processo, tá? Deus abençoe, a paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.